amores, bem-vindos de volta. Sim, eu voltei mais uma vez. Vamos lá iniciar 2022 então com conteúdo novo aqui neste canal. Para quem quiser me acompanhar melhor, saber mais do meu dia a dia, da minha rotina, tirar dúvidas, eu sou muito mais acessível lá no meu Instagram. No meu Instagram principal é o giovanagarcia.enf, vou deixar aqui na descrição. E o meu Instagram de trabalho, de resumos, é o enf.emresumos. Vou contar um pouquinho nesse vídeo pra vocês sobre como foi a minha experiência no último ano de faculdade na USP. Então, o meu 7º e 8º semestres da faculdade, né? Vou contar um pouquinho pra vocês como que foi, como que ele acontece na Universidade de São Paulo e como foi a minha experiência. No último ano, então, de enfermagem, quando eu entrei nele, estávamos em 2020. Postei um vídeo aqui falando sobre como foi o início do meu ano. Em 2020, eu fui morar lá perto da faculdade, sozinha, na verdade com algumas amigas, porque ficaria melhor pra mim, porque eu moro a 2 horas de distância, né, do meu estágio, da minha faculdade. E aí veio a pandemia, então eu só morei um mês lá e acabei voltando pra casa. Então eu vou contar pra vocês como que acontece esse último ano quando ele é ininterrupto, né, não como ele aconteceu na minha experiência. Então, basicamente, são 2 semestres, né? No 7º semestre, a gente tem 2 matérias teóricas, que é administração e enfermagem e doenças transmissíveis, né? Então, doenças transmissíveis é uma matéria que ela é bem intensa, ela dura basicamente um mês, é a primeira matéria ali que a gente tem no último ano. E essa matéria, ela tem alguns estágios, então eu fui num centro de saúde, a gente também atua no CME, ver um pouquinho do CME, na verdade, da atuação do enfermeiro também, a CCIH, e enfim, a gente também avaliou alguns exames, resistência a antibióticos, alguns casos desse tipo, e a gente também viu bastante sobre a vigilância epidemiológica. E com isso a gente estava lá estagiando e veio o Covid, né? Então a gente também viu os primeiros casos de Covid aqui de São Paulo no hospital universitário, lá da USP. E foi bem interessante, enfim, a gente poder ver essa dinâmica. Depois, a gente tem a matéria de administração e enfermagem, que é uma matéria mais teórica, então a gente vê as teorias, né, de administração dentro da enfermagem, teorias de liderança, de como gerir uma equipe, questões de escala e afins. E essa matéria, ela é dada teoricamente, principal, e o primeiro estágio curricular, né, que vem também nesse 7º semestre, esse primeiro estágio curricular, ele vai ser com a aplicação da administração de enfermagem. Então a gente chama o estágio curricular 1 de administrativo, né, administração em enfermagem. Então, quando a gente vai lá pro campo, a gente vê um pouco mais da parte da administração da enfermagem. A gente vê muita prática, mas o docente que tá ali com a gente, o enfermeiro-chefe do setor, tenta trazer um pouco da gente pra gerência e pra parte da liderança da equipe, mostrar como que ele faz, a questão de manejar transtornos ali e ocasiões diferentes que podem acontecer na equipe, escala, problemas da equipe, enfim. Então, os chefes tentam trazer um pouco disso pra gente. E a minha experiência foi no centro obstétrico. Foi muito legal, a chefe lá pôde mostrar muita coisa pra gente, ela trouxe muitas experiências, ela é chefe lá há quase 20 anos, então ela tem uma bagagem muito boa. E ela mostrou um pouco pra gente, então, por exemplo, do fluxograma de Covid que tinha sido criado, a gente tentou atualizar ele para aquele momento, que era junho de 2021. Então, isso foi um pouco do que a gente pôde fazer dentro da administração. A gente teve que criar um procedimento operacional, basicamente, para o setor. E eu passei lá 2 meses, mas também fiz muita prática assistencial, aprendi muito. E no último dia tive a oportunidade também de assistir o meu primeiro parto, né, acompanhada de 2 enfermeiras, mas fui ali a pessoa que assistiu o parto e que pôde pegar o bebezinho, e eu fiquei muito feliz, e eu coloquei um vídeo sobre isso aqui no canal. Foi uma experiência, assim, incrível pra mim, que eu fiquei muito feliz. Então esse é o primeiro bloco, né, o primeiro semestre do último ano, 7º semestre, ou 7º período. O 8º período são 2 estágios, ou o estágio extra-hospitalar,
e o estágio hospitalar. Então a gente tem a oportunidade de fazer um dentro do hospital e um fora. Então tem várias opções, né? E a gente se divide nos campos. Eu preferi começar pelo estágio extra-hospitalar, porque eu queria terminar a faculdade dentro do hospital, porque o hospital era mais perto de onde eu estava morando, então por questões de desgaste, enfim, eu preferi fazer primeiro o estágio mais longe, que eu teria que me deslocar mais e me dar mais também. Então eu quis ir para a UBS. Assim que a gente voltou de férias, a gente teve um período de férias bem pequeno, que na verdade era um período de reposição, e como eu não precisei repor, eu tirei férias. Eu acho que menos de 15 dias, uma semana, um pouquinho menos. E aí eu voltei, fui pra UBS, a gente passou um pouco mais de 2 meses lá também, retomando. Eu fui pra uma unidade básica de saúde, que do lado tinha um AMA, que é uma assistência médica ambulatorial, né? Então lá tinha 2 clínicos gerais, 2 pediatras, tinha a sala de medicamentos e basicamente era esse o funcionamento. Tinha os enfermeiros que ficavam na triagem e na sala de medicamentos também. Tinha uma sala de emergências. Então essa era a estrutura do AMA e a UBS era do lado, que era onde era o foco do meu estágio, né? Então, era uma UBS com estratégia de saúde da família, eu acho que tinham 9 equipes. Eu participei de algumas reuniões da equipe vermelha e depois da equipe laranja. Conheci o território, fiz várias visitas domiciliares, aprendi bastante sobre curativos, realizei consultas de enfermagem, acompanhei a sala de vacina. Então, eu tive uma experiência bem ampla em diversas partes da UBS. E aprendi muito, assim, com a dinâmica da equipe, das equipes também, tipo assim, da equipe geral da unidade, que eram mais de 50 agentes comunitários, e também das equipes entre si, né, da estratégia. Então, o médico, o fisioterapeuta, o fono, assistente social e como eles se conversam dentro das equipes. Lá também tinha uma equipe NASP, que ainda é funcionante, e foi uma experiência muito boa, foi bem cansativo, mas aprendi muito e conheci pessoas maravilhosas, assim, que eu quero muito levar, sabe? Pra minha experiência como enfermeira no futuro. E acho que da UBS foi essa experiência, gostei muito, super recomendo a UBS que eu fui. Se os meus calouros quiserem dicas. E também, né, no último bimestre, que a gente vai pro último estágio, que aí é o estágio hospitalar, eu voltei pro meu amorzinho, que é a saúde da mulher, né, a saúde do bebê, da criança. Fui pro alojamento conjunto. No alojamento conjunto, então, é a maternidade, basicamente, né? Então, os bebês nascem no centro obstétrico e depois eles sobem, o binômio, mãe e bebê, pra ficar internados lá no alojamento conjunto. E lá a gente fazia o cuidado dos dois. Então, quando o bebê tava bem, né, e a mãe também, eles ficavam juntos. Senão, o bebê vai pro berçário ou pra UTI neonatal. E lá no alojamento conjunto foi uma experiência muito, muito boa. Também foram mais de 2 meses passando por lá. Equipes maravilhosas, assim, sem palavras para aquelas pessoas que acolheram muito a gente, que ensinaram muito. Só um adendo, no meu grupo da UBS tinham 5 alunos e a gente cada um ficava com um enfermeiro. Então a gente acompanhava um enfermeiro e uma equipe. E na minha experiência no alojamento conjunto, eram 2 alunos em cada horário. Então 2 de manhã e 2 à tarde. Eu tive a experiência de fazer plantões à tarde, da 1 às 7. E eu gostei muito. Acho que é legal a gente ter essa experiência na graduação, porque a gente não sabe que horário a gente vai arrumar um emprego futuramente. Enquanto isso, no centro obstétrico, que foi o meu primeiro estágio, eu fiz de manhã. E aí eu tive essas 2 oportunidades. E a UBS, que é 8 horas por dia, ou às vezes até mais, depende da escala do enfermeiro, né? E a minha experiência no alojamento conjunto foi muito boa. Eu pude ter uma escuta ativa com as mães, poder aconselhar, poder dar assistência na amamentação, dar um colo para elas e dar um colo para os bebês enquanto elas precisam tomar um banho. Aí, na minha passagem por lá, voltou a ter acompanhantes, né? Antes estava tendo acompanhantes só no trabalho de parto, depois eles tinham que ir embora por conta da pandemia. E eles voltaram a ter acompanhantes e foi toda uma readaptação da equipe. E a questão de ensinar a mãe e o pai a dar banho no bebê, né? Ou a família em geral. Então, foi uma experiência muito boa também, aprendi bastante. Pude reforçar alguns conhecimentos em mim, pude aprender muito com as residentes também, em todos os campos que eu passei. Foi muito especial, assim, poder
ter o acompanhamento dos residentes. Eles foram, assim, nosso braço direito em todos os setores que eu pude ter essa experiência de estágio. E também de reforçar, assim, aprendizados como estudante e enfermeira. Então, a gente pôde fazer escala, pôde organizar setor, pôde tomar condutas, claro, conversando com a equipe. Então, até mesmo na UBS, a gente podia fazer o atendimento sozinho. A gente fechava a nossa conduta, saía, conversava com o enfermeiro dava o ok, entrava e a gente encerrava a consulta com a conduta. Então, a gente discutia os casos, podia tomar condutas. A gente tinha uma autonomia, sabe, que dava essa sensação de sou enfermeiro, sabe? E aí, por fim, terminei a faculdade e o meu TCC também já tinha sido apresentado, né? Mas no último ano da Universidade de São Paulo de enfermagem, a gente também apresenta o TCC. E o meu TCC ele foi elaborado desde o 3º ano, basicamente, porque era uma iniciação científica. E acho que foi isso, minha experiência no último ano de faculdade. Ele acabou se prolongando durante 2 anos por conta da pandemia e eu precisei trancar por X questões, que eu já falei um pouquinho em outro vídeo. E acho que, assim, o saldo é muito positivo, sabe? As experiências que eu tive na USP foram extremamente importantes pra mim, agregaram muito a minha experiência como pessoa e como profissional. E acho que hoje eu posso dizer que sim, valeu muito a pena todo o estresse e toda a correria e a faculdade integral e tudo mais. E eu vou fazer um outro vídeo em breve pra falar com vocês, tipo, me formei agora, porque eu acho importante também trazer essa visão pra vocês. Então é isso, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos que estão aí chegando no último ano da faculdade, me conta como é na sua faculdade o último ano e espero que tenham gostado desse vídeo.